Olá, que a paz de Jesus esteja no teu coração. Hoje estou aqui para iniciar um estudo sobre os 7 princípios governamentais bíblicos, princípios que todos nós, devemos andar sobre eles, porque quando nós quebramos um princípio, nós voltamos à estaca zero. E nesse estudo eu quero levar você a refletir na sua vida quais são os princípios que você tem cumprido e quais são os princípios que você tem quebrado, porque muitas vezes nós quebramos princípios, mas nós nem sabemos quais são, nós nem os conhecemos de fato. Então, que nesse estudo você possa ser levado a meditar na sua vida, conhecendo os princípios e sabendo que princípio não se quebra. Vamos lá? Vamos iniciar. Essa é a nossa primeira aula. Uma aula introdutória para que você saiba o que realmente são os princípios. Que princípios são alguns fundamentos da palavra de Deus, para que tenhamos uma vida abundante. A vida abundante que Jesus nos promete na palavra de Deus. Então, muitas vezes nós não estamos tendo o cumprimento dessa promessa nas nossas vidas, porque nós estamos quebrando princípios. Eu sempre costumo dizer que se há um problema entre você e Deus, o problema não está em Deus. E nós precisamos fazer uma revisão de vida, ver aonde nós erramos, qual princípio nós quebramos e assim voltar a fazer tudo novamente, conforme a palavra de Deus nos orienta. Vamos lá então? Vamos iniciar? Abra, você que está com a sua Bíblia, ou você que tem a sua Bíblia no celular, abra a sua Bíblia lá no livro de 2 a Timóteo, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra. É isso mesmo, é isso que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Nós vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, nós, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de estar aqui reunidos, Pai, mesmo que à distância, online, mas reunidos para falar da Tua palavra. Que essa palavra, esse estudo, esse conhecimento entre na alma, mas também que possa governar o nosso espírito, porque todo conhecimento está na alma, mas se ele não governa o nosso espírito, se nós não temos experiências, ele é somente uma mera informação. Mas que isso se torne uma verdade em nós e que nós possamos viver todos esses princípios para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, nós acabamos de ler a palavra de Deus, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino. O que diz mais lá? É útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós vivermos a palavra de Deus, nós sempre teremos excelentes resultados na nossa vida. E as coisas, as situações, os problemas, as decisões e tudo que nós precisamos viver em Deus, nós vamos viver. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Façamos a nossa parte, que a parte dele ele nunca deixa de fazer, tá bom? Deus em tudo se preocupou conosco. Ele sabendo que nós não poderíamos vê-lo fisicamente, por quê? Por causa do pecado. O pecado nos afastou da sua maravilhosa presença. Então Deus, ele inspira dezenas de homens, dezenas de mulheres ao longo dos séculos para escrever o manual mais completo de todos os tempos.
a sua própria palavra escrita, a Bíblia. Para quê? Para que os seus ensinamentos, os seus princípios não fossem esquecidos através dos tempos, mas estivessem sempre vivos diante de nós. É isso, o Senhor quer que esses princípios estejam sempre vivos diante de nós e nós vamos vivificá-lo através da palavra de Deus. Então, o que são os princípios? São ensinamentos básicos, verdades práticas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Área familiar, área emocional, área espiritual, área material, área financeira, enfim, todas as áreas. E eles treinam a nossa mente para que nós possamos discernir o bem do mal. Nós fazemos essa diferenciação, esse discernimento nós teremos através da palavra de Deus. Algumas pessoas pensam que o que foi escrito na palavra é só para aquele tempo antigo, para os apóstolos, mas eles são válidos em todo o tempo, em todo lugar, para todas as pessoas de todas as idades e todas as áreas da nossa vida. Por isso, Davi fala no Salmo 119, 105. Você lembra desse salmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Os princípios que estão na palavra de Deus devem ser guardados no nosso coração. Bem guardados no nosso coração, devem estar fixados no nosso coração. Moisés, um homem de Deus, né? Ele esteve face a face com o Senhor, ele falava face a face com Deus. Moisés exortou o povo e disse, né? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo esses estatutos, certamente dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Depois você dá uma conferida na sua Bíblia. Então, você quer ser conhecido como sábio? Você quer ser conhecido como sábio? Então, guarde os princípios que hoje começaremos a estudar. Aplique os princípios diariamente na sua vida e você será bem-sucedido em toda a sua vida. Então, vamos lá, vamos para a definição. O que é um princípio? Princípio é o começo, é o que ocorre ou existe primeiro que os demais. Por exemplo, princípio dos tempos, o começo dos tempos. É o início de uma ação ou de um processo. No princípio do trabalho era mais feliz, etc. Princípio também pode ser o fundamento de algo ou pode ser usado para embasar algo, uma razão. E fundamento é o quê? É a base, é o alicerce. Fundamento é o que sustenta. Então nós vamos trabalhar isso tudo. Nós vamos trabalhar os princípios, nós vamos trabalhar o fundamento. Para quê? Para que nós possamos ter isso como plataforma e nós possamos andar sobre ela em toda a nossa vida. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é? Em 1 Coríntios 3,11 diz o qual é? Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Depois você também, por favor, abra sua Bíblia e confira. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, o Senhor nos apresenta princípios governamentais. Existem 7 princípios governamentais que são a base para fundamentarmos a nossa vida. Você sabe quais são eles? Vamos lá? Caráter, mordomia, autogoverno, semear e colher, aliança, individualidade e soberania de Deus. Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos entender. As coisas estão alinhadas, há prosperidade, tem muita alegria,
realizações, está dando tudo certo, 1000 maravilhas, não é verdade? Mas de repente parece que tudo volta a estaca zero. Na maioria das vezes, nós não conseguimos entender o motivo pelo qual as coisas se desajustaram assim tão rapidamente. Lembro-me que um tio, né, uma pessoa próxima, desculpe a falha da memória aí, que ele sempre falava assim, ó, quando as coisas estão todas no seu devido lugar, eu sinto medo, porque eu fico esperando a hora que alguma coisa ruim vai acontecer. Meus queridos, esse é um pensamento totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Sabe por quê? Porque Jesus nos promete vida e vida em abundância. Isso está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Depois você confere também. Acontece que a maioria das pessoas compartilham desse mesmo sentimento que esse meu parente próximo. Ou seja, vivem a vida na defensiva e sempre esperam algo ruim acontecer. Em outros casos, a pessoa se acostumou tanto com o ruim, o que leva essa pessoa a pensar que essa vida abundante não existe, não existiu e nunca vai existir. Essa pessoa acha que ela não pode desfrutar dessa vida abundante. Ela acha que essa vida abundante é para outras pessoas, mas não para ela. Ou ela acha que não é para ninguém. Isso realmente não existe. Não existe. Olha o que a palavra de Deus diz. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Na nossa vida espiritual, nós enfrentamos muitos desafios. E quanto mais nos relacionamos com Deus, através do quê? Através da pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo, nosso relacionamento com Deus vem através da pessoa do Espírito Santo. Mais profundamente, nós vamos conhecendo os atributos de Deus e o caráter de Deus. Nós crescemos espiritualmente no conhecimento de Deus e nós vamos rompendo com tudo o que antes estava nos prendendo. Cada um de nós tem uma dificuldade. Tem ou não tem? Uma fraqueza, uma debilidade, o que muitas vezes nós chamamos de muros baixos. Todo mundo tem um muro baixo. Mas à medida que nós vamos andando com o Senhor e nos aprofundando no conhecimento desse Deus maravilhoso, desse Pai Celestial, nós fortalecemos o nosso espírito e nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Através disso, nós amadurecemos espiritualmente. A nossa visão, ela é ajustada e começamos a desfrutar de tudo que Jesus conquistou de antemão por mim e por você. Isso mesmo, por mim e por você, lá na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Jesus conquistou todas as coisas e já está tudo pronto para eu e você desfrutarmos de todas essas bênçãos aqui na terra. O que estou dizendo é, enquanto o herdeiro for menor, ele não é diferente de um escravo, ainda que seja o proprietário legal de tudo. Esse versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 1, nos fala de algo que precisa ser alcançado, a nossa maturidade espiritual. Então, para ilustrar a imaturidade espiritual daqueles que viviam sob a lei de Moisés, Paulo lembrou os Gálatas nessa passagem de certas características de um herdeiro, enquanto esse herdeiro era criança. Embora, por direito de nascença, ele possuísse a inteira propriedade da sua herança, era mantido em submissão e não podia tomar decisões. Não podia tomar decisões. É o que o versículo fala, não é mesmo? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Esse alinhamento e essa vida de comunhão com Deus, tendo como consequência, veja bem, a comunhão com Deus nos traz como consequência o amadurecimento e o desenvolvimento de coisas novas no reino do Espírito.
só será próspero se estivermos andando sobre os princípios bíblicos. Isso explica o porquê muitas vezes estamos indo bem, estamos indo de vento em popa, tá tudo a mil maravilhas e de repente nós voltamos à estaca zero. Ao contrário do que esse meu parente próximo e muitas outras pessoas pensam, não tem uma lei espiritual que diz: se as coisas estiverem indo bem, prepare-se para o ruim. Isso não existe, tá bom? Pelo contrário, se as coisas estão indo bem, podem ficar ainda melhores. Mas tem uma condição: não quebre princípios, porque senão essa verdade, essa falácia se torna verdade. Esse é o motivo, esse é o grande motivo pelo qual nós voltamos à estaca zero: quebrar princípios. Independente do nível espiritual que estejamos, né? Seja tornozelos ou águas que dão para nadar, conforme Ezequiel 47, né? A visão de Ezequiel. Quando nós quebramos um dos princípios, vamos fatalmente voltar ao início de tudo. É por isso que muitas vezes você se vê andando em uma esteira. Em uma esteira, é o que eu sempre falo aqui na igreja, em uma esteira você não sai do lugar, você se cansa e a paisagem nunca muda. É isso mesmo, uma esteira é isso. Regras, você pode até quebrar algumas regras, agora princípios jamais. Suponhamos que para se batizar na nossa igreja, o candidato ao batismo precisa fazer um curso, tá? Essa é a regra. Porém, se o Espírito Santo falar para batizar sem fazer o curso, nós vamos batizar. Nós quebramos uma regra? Mediante a direção do Espírito Santo, sim, nós quebramos uma regra. Mas diante de Deus, estamos fortalecendo o quê? O princípio. Portanto, eu quero repetir para você: princípios não devem ser quebrados, jamais. Quando são quebrados, nós sofremos, nós nos damos mal. Sempre essa quebra de princípio nos leva ao início de todas as coisas. Algo que a gente já tinha rompido, a gente pode voltar à estaca zero realmente, e isso acontece. Mas como saber se eu quebrei um princípio? Como que eu posso saber isso? É relativamente simples, tá bom? Basta que você faça uma autoanálise e confira como estão as diversas áreas da sua vida. Se alguma área não tiver liberdade, estiver bloqueada, paralisada, andando em círculos e não em ciclos, como Deus trabalha em ciclos, repetindo lutas, né? Sempre a mesma luta, e até mesmo perdendo bens materiais, valores emocionais e tendo atitudes que você mesmo não se reconhece, pode ter certeza que você quebrou um princípio. E isso é grave. Isso é muito grave, tá? Muitas pessoas se afastam de Deus e alegam que Ele não cumpriu o que Ele prometeu. Isso sim é algo muito sério. Eu quero te lembrar que, mais uma vez eu vou falar isso, tá bom? Se tem um problema entre você e Deus, o problema não está em Deus. Quando a nossa visão está ajustada e focada nele, que é realmente o nosso alvo, não vamos quebrar os princípios. É difícil? Muitas vezes sim, mas nós não quebramos. E nós não vamos nos decepcionar com as pessoas, por pior que as pessoas sejam. Pelo contrário, nós estaremos em uma posição de autoridade para poder fazer o quê? Estender as mãos e ajudar, amar e abençoar a outras pessoas. Então, é tempo de se posicionar, é tempo de viver a vida abundante que Jesus nos prometeu lá em João, capítulo 10, versículo 10. Não quebrar princípios e viver esses princípios intensamente vai nos levar a lugares e a vivências que jamais imaginamos. Não quebrar princípio vai nos levar a lugares e vivências que jamais imaginamos. Há um versículo que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que
o amam. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu convido você para conferir também, ler o contexto e você vai entender isso no seu espírito, tá? Algo importante que também nós precisamos saber é o quê? É que nem sempre quebrar um princípio está relacionado ao pecado. Isso é importante a gente saber. Nem sempre quebrar princípio está relacionado ao pecado. Nós podemos quebrar um princípio sem pecar. Sem ter pecado, eu quebro um princípio. E todo pecado é quebra de princípio. Mas nem toda quebra de princípio é pecado. Todo pecado é quebra de princípio. Mas nem toda quebra de princípio é pecado. Ou seja, pode ser que você tenha quebrado um princípio, mas isso não quer dizer que você está em pecado. Está entendendo? Porém, se você pecou, é certo que você quebrou um princípio. Tá bom? Quando nós falamos de princípios, nós estamos falando de valores eternos. Valores eternos que estão sendo administrados e expressos nessa terra. Andar por princípios, os quais têm valores eternos, nos levará ao desfrute de todos os nossos direitos e heranças conquistados por Jesus lá na cruz do Calvário. Esse desfrute começa nessa terra, tá? Esse desfrute começa nessa terra e terá continuidade lá na eternidade. Viver princípios nos possibilita experimentar o melhor dessa terra, que é, na verdade, uma pequena amostra do que nós vamos viver no céu. Claro, não tem nem comparação, mas nós já podemos experimentar o céu aqui na terra e viver grandes coisas no Senhor. Tá bom? Os princípios são extremamente importantes. Nós não podemos nos esquecer e temos que vivê-los intensamente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu sempre cito esse versículo que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Sempre estamos falando sobre ele, sempre estamos citando esse versículo. Por quê? Porque está tudo preparado. Jesus já conquistou todas as coisas na cruz. Nós temos que nos posicionarmos e acessar todas essas bênçãos nas regiões celestiais. Os fundamentos do Senhor precisam estar muito bem aplainados e reforçados para termos a nossa casa firme sobre a rocha. Quando olhamos para a profissão de Jesus, olha que interessante, nós sabemos que ele era carpinteiro e ele não era marceneiro. De alguma maneira, o Senhor queria comunicar alguma coisa com isso. Marceneiro faz móveis, certo? Já o carpinteiro não. Ou seja, ele não veio para preencher os espaços vazios das nossas casas, né? Das nossas casas. Ele não veio para preencher os espaços vazios das nossas vidas com móveis. Por quê? Porque ele não era marceneiro. Mas ele veio para fazer morada em nós. Isso porque o carpinteiro trabalha com a estrutura da casa, ou com a estruturação dessa casa. E essa casa somos nós. Isso nos fala de uma fé fundamentada. Uma fé saudável é uma fé fundamentada. Nunca tínhamos visto uma fé tão fragilizada como a que podemos ver hoje em dia, certo? E quando eu sei que a fé está fragilizada? Quando não conseguimos ver os fundamentos. Quando os nossos filhos crescem e não querem mais a Deus. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. E isso é muito importante, isso é muito grave, isso é muito sério. Nós não podemos negligenciar, nós temos que chamar a atenção a todos aqueles, ou de todos aqueles, os quais nós temos visto isso e repreendê-los, exortá-los. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Precisamos, então, conhecer bem o nosso fundamento. Para quê? Para que nós possamos ter uma construção própria e familiar sólida e duradoura. Sólida e duradoura. Nós sempre falamos que existem duas palavras que são palavras mágicas. É a permanência e a disposição. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que maravilhoso! Hebreus capítulo 1, versículo 3. Esse é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. O nosso fundamento é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. A palavra que criou, olha só, a palavra que criou é a mesma que sustenta. Então, a palavra de Deus é a fundamentação da nossa fé. É a fundamentação da nossa fé. O reino de Deus é invisível e o fundamento também é invisível. O reino de Deus é invisível e o fundamento também é invisível. A nossa fé, ela é invisível. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula, mas muito mais do que gostado, espero que você tenha entendido, que você tenha absorvido. Se você não entendeu alguma coisa, volte um pouquinho, assista de novo, medite na palavra, faça perguntas, coloque comentários, mas interaja conosco, mas não fique com dúvidas. Nós iniciamos, né? Na verdade, nós iniciamos hoje esse estudo sobre os princípios, um estudo mais aprofundado sobre os 7 princípios. E hoje uma aula introdutória para que nós possamos entender e fazer com que essa verdade governe o nosso espírito, para que daqui para frente, todas as semanas, um princípio novo, nós vamos caminhar de fé em fé, de bênção em bênção, de vitória em vitória, sem quebrar princípios. Nós vamos viver vida abundante nessa terra. Um abraço, que Jesus te abençoe e nós nos vemos na próxima semana.